Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 574, Livro dos Médiuns, capítulo 16, questão 191, dos médiuns especiais segundo modo de execução. Variedade dos médiuns escreventes, os médiuns psicógrafos. Então, aqui hoje nós vamos tratar dos médiuns iletrados em diante. Logo já é a questão número 192. Então, médiuns iletrados. Olha só, cada faculdade, né? Então, os médiuns iletrados são os que escrevem, né? Os que escrevem como médiuns sem saberem ler, nem escrever, no estado ordinário, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Então, esses médiuns iletrados são aqueles médiuns que não sabem nem escrever e não sabem nem ler. São aqueles médiuns, como nós podemos dizer, aqueles médiuns analfabetos, né? Que não tiveram a oportunidade na existência física por algum motivo, né? Por algum motivo eles não aprenderam nem a escrever, nem a ler e nem a escrever. Então, são aqueles médiuns analfabetos. Mas que, sobre a influência dos espíritos, né? Principalmente se ele é portador da faculdade psicográfica mecânica, os espíritos escrevem através dele, pelo processo mecânico. Então você observa, ele é um médium iletrado, mas ao mesmo tempo ele é portador também da faculdade mecânica. Ele é, vamos dizer assim, ele é um iletrado mecânico. E pelo fato de ser mecânico, o espírito escreve através dele, sem ele saber o que o espírito está escrevendo. Ele não tem noção nenhuma do que o espírito escreve, né? Então, com a outra dificuldade, quando o espírito termina de escrever, ele tem que pedir, né, para que alguém ali leia aquela mensagem, porque ele não sabe ler. Olha para você ver que dificuldade. Mas faz parte do processo evolutivo do ser que se encontra em processo de evolução, né? Então, existem milhões de faculdades mediúnicas, dons mediúnicos. Por exemplo, Vó Leontina mesmo, ela eu posso dizer que Vó Leontina, ela não sabia escrever nem o próprio nome dela,
Leontina Luísa de Moraes. Ela não sabia escrever. E, no entanto, Dr. Bezerra de Menezes, na época, isso na década de 50, mas então, nós nos encontramos no ano de 2022, na década de 50, né, de 1950, 1960, ela tinha centro espírita na roça. E através de suas mãos nasceram mais de 2.000 seres naquela época, porque ela era médium parteira. Um espírito nobre, igual a Leontina. Por algum motivo, né, ela retornou ao corpo físico assim e não teve condições, não sei qual o motivo, não sei. E se eu soubesse também eu não podia dizer. Ela não teve a oportunidade de estudar. Então ela não sabia escrever o próprio nome dela. No entanto, quando ela ia, assim, em determinados estabelecimentos que eles pediam para ela assinar, eles tinham que passar aquela tinta no dedo dela e tirar o carimbo dela ali, né, do dedão dela. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, em 1950, 1960, tanto o Dr. Bezerra de Menezes quanto o professor Eurípides de Barçanufo, eles, através dela, eles receitavam centenas de receitas de medicamentos, porque naquela época existia isso. Esses espíritos vinham e receitavam. Fazia parte do processo evolutivo do ser. Né? Hoje não é lá muito comum, mas naquela época era assim. Então eles receitavam medicamentos que, quando terminava as psicografias, porque ela era médium mecânica também, quando terminava as psicografias dos medicamentos, ali não só estava escrito o nome dos medicamentos, a forma de tomar e o nome da pessoa que tinha que ser entregue a ela no recinto aquela receita. Então os espíritos escreviam o nome da pessoa, a forma de tomar o medicamento e o nome do medicamento. Medicamento naquela época, que segundo meu pai, que teve a oportunidade de presenciar algumas coisas, né? Alguns medicamentos só era encontrado na cidade de São Paulo, porque eram medicamentos novos no mercado e só em São Paulo era encontrado aquele medicamento. Então, ao mesmo tempo que são raros, né, esses médios, mais raros do que os precedentes, a maior dificuldade material a vencer. Então há uma dificuldade imensa, né, para vencer, há vários empecilhos, vários obstáculos. Então agora nós vamos para a questão de número 192, segundo o desenvolvimento da faculdade. Médiuns novatos. Olha só, trata aqui até de médiuns novatos. Médiuns novatos são aqueles cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Então, os médiuns novatos são aqueles, né, cujas faculdades ainda não estão completamente desenvolvidas e que carecem da necessária experiência. Ele é portador de várias faculdades,
mas que ainda não estão completamente desenvolvidas. Então, Kardec ele utiliza alguns termos desenvolvidas, mas nós sabemos que quem carece de desenvolver é o próprio médium, a autoeducação. E depois da autoeducação, a experiência, né? A prática. Como não basta só a prática, é necessário também a teoria, o conhecimento, né? Mas a experiência conta muito. Então é preciso, assim, muita atenção, principalmente mediante estas questões, porque às vezes a pessoa não tem lá muita experiência, ele não tem muito tempo, né, de exercício. Então, muitas coisas ele pode confundir pelo fato da inexperiência. Médiuns improdutivos. Os médiuns improdutivos são os que não chegam a obter mais do que coisas insignificantes, monossílabos, traços ou letras sem conexão. Veja-se o capítulo da formação dos médiuns, porque isso é verdade. Porque nós temos que entender, como o professor sempre já nos disse, que o último item que o trabalhador na casa espírita, que o médium, ele deve se preocupar é com a questão receber espírito. Existem milhões de itens a serem trabalhados durante todo aquele processo até a autoevangelização, né? Até que ele adquira cultura, conhecimento, disciplina, porque quase sempre as pessoas são assim muito fanáticas. Então, por exemplo, cidade de Uberaba, na época de Chico Xavier, quase todas as casas espíritas em Uberaba tinha 2, 3, 4 médiuns psicografando. Que no final das contas, tudo não passava-se de fanatismo, de empolgação. Porque iam até o Chico, via o Chico psicografando, saíam pensando, eu também vou psicografar. E a pessoa não tem a faculdade psicográfica. E ele fica ali 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, quebrando cabeça, né? Tentando. Algumas horas, tudo que ele bota ali no papel, vamos dizer assim, não passa-se da imaginação improdutiva dele, da imaginação distorcida dele, pelo fato do fanatismo, por deparar com aquele outro médium psicógrafo. Então, mas isso não é só na psicografia. Em todos os dons mediúnicos,
Às vezes, eu conversando com algumas pessoas, e às vezes em meio ao diálogo, acabamos assim comentando que nós temos vidência, que nós temos audição, psicografia, dom da cura. E 15 dias depois eu encontro com essa mesma pessoa, a pessoa traz ao meu conhecimento de que está vendo espírito, que está ouvindo espírito, que está psicografando e que acha que tem também o dom da cura. Eu parabenizo a pessoa, porque pode ser que eu tenha sido um instrumento para despertar aquela pessoa. Porque da mesma forma como eu possuo, ela também tem o direito de possuir. Mas aí a gente percebe que tudo não passa de um fanatismo, porque a pessoa 15 dias atrás não tinha dom nenhum, vamos assim dizer. Porque tem sim, mas não dessa forma. E 15 dias depois de ter conversado com a gente, já desabrochou lá 3, 4 dons. Eu me encontro na doutrina dos Espíritos, agora 2022, já vai para 39 anos, só na doutrina. E eu confesso, não tenho medo nenhum, não tenho vergonha de dizer, todos os dons mediúnicos meus, ainda, eu vou usar esse termo para ficar fácil, porque não é por aí não. Todos os dons mediúnicos meus ainda estão em processo de evolução, de desenvolvimento. Vamos dizer assim, que de 1 a 100. Vamos pensar assim, o dom mediúnico, 1 é o princípio. O número 100 é o topo. Isso é simbólico, porque não é assim que funciona. Eu estou só querendo mostrar uma escala de 1 a 100, em que grau que os meus dons mediúnicos se encontram, com 39 anos de doutrina espírita, com grande responsabilidade, com grande seriedade. Tem hora que às vezes eu baixo a minha cabeça e ando na rua de cabeça baixa para baixo assim, para poder não entrar na faixa vibratória das outras pessoas, porque eu sei o tamanho da minha responsabilidade. Eu não posso brincar. Se tem uma pessoa que não pode falhar, essa pessoa sou eu não posso falhar. Porque eu sei o tamanho da bagagem que eu trago nas minhas costas. Então, para mim não entrar na faixa vibratória das pessoas, às vezes eu baixo a minha cabeça. Às vezes a pessoa está falando uma coisa totalmente desconexa, totalmente contrária. É isso mesmo. Ah, mas é a vida, né? Passa. É assim mesmo. Mas Luiz, dá a sua opinião aí. Não, mas é assim mesmo, né? Faz parte. É isso mesmo. E vou. Você entendeu? Então, de 1 a 100. 39 anos de doutrina espírita. E olha que eu já passei por tanta coisa nessa vida. Que não foi brincadeira. E não é brincadeira. Todos os meus dons mediúnicos, eles ainda encontram-se no 0. Ainda não chegou no número 1. Agora você viu bem o que eu disse. Do 1 ao número 100. Em que nível está os meus dons mediúnicos? Em que nível eu me encontro de acordo com os desígnios de Deus? Qual é o meu nível de conhecimento das leis do Criador? Qual é o meu nível de conhecimento
das leis divinas. Em 39 anos de espiritismo. Agora você sabe que 39 anos não é 39 dias, não é 39 minutos, não é 39 segundos. Eu reconheço que eu ainda não cheguei ao número 1. Eu ainda me encontro no 0. Por que o 0? Porque você não pode esquecer que o 0 também é um número que faz parte da matemática. Por isso eu disse do 1 ao 100. Porque eu podia dizer do 0 ao 100. Se eu dissesse do 0 ao 100, aí eu ia ter que tocar no número 0. Mas eu disse do 1 ao 100. Então, como do 1 ao 100 eu não ainda me encontro, eu tenho que reconhecer que eu me encontro no número 0. Porque quem tem que aparecer, gente, é Jesus. Quem tem que aparecer é Deus. Quem tem que aparecer é Bezerra de Menezes, é Eurípides Barçanufo. São esses espíritos. Médio. O nome já diz. Médio, meio. Ele não é nem o princípio e nem o fim. Por mais que ele é importante, mas ele tem que se contentar com a posição onde ele se encontra, que é o meio. Né? Então, os médios improdutivos, eles ficam ali, sabe, escrevendo isso, escrevendo aquilo, dizendo que viu isso, dizendo que viu aquilo, ouviu aquilo, tentando prever isso, prever aquilo, e no final, tudo não passou-se de uma ilusão, né? Então, nós vamos para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser médios feitos ou formados. Mas vai ficar para o próximo dia.